Eu quero falar com vocês nesse vídeo a respeito do técnico Renato, que segue sendo procurado por outros clubes e tudo já dá uma indicativa de que ele pode deixar o Grêmio pela fala de alguns dirigentes. Quero também falar sobre o dirigente do Grêmio, o presidente Alberto Guerra. Após a vitória do Grêmio, o título do Grêmio no Campeonato Gaúcho Feminino, ele deu umas pequenas palavras, mas não quis falar com a imprensa num todo. E claro, possibilidade do Soteldo ficar no Grêmio ainda sendo debatida. Deixa eu te trazer tudo isso, mas eu quero contar com aquele apoio de vocês. Dá aquele like aí, se inscreve no canal, comenta também sobre essas informações, porque tudo isso que vocês fizerem vai me ajudar a crescer cada vez mais aqui no YouTube e eu preciso do apoio de todos vocês para isso. Dá aquele like, se inscreve, vem fazer parte para dar essa moral para nós crescer cada vez mais e continuar trazendo informações. Gurizada, vamos falar rapidinho sobre o presidente Alberto Guerra, porque foi muito rápido, exatamente. Depois da final do Campeonato Gaúcho dentro da Arena, o Grêmio empatou em 1-1 com o Sport Clube Internacional, se tornou campeão dentro da sua casa, vencendo também o primeiro jogo 2-0 no Inter lá no Beira-Rio, e o presidente estava no gramado e alguns repórteres estavam lá. E ele foi questionado sobre o posicionamento do Grêmio quanto ao que vem acontecendo no clube. E aí ele não quis falar muito a respeito. Ele simplesmente disse que não é momento de falar sobre isso, porque naquele momento o Cruzeiro estava jogando com o Racing, acabou perdendo, e ele disse assim, o momento é da gente comemorar esse título com as meninas, porque precisa ser valorizado, tem pouca valorização nesse momento, então vamos valorizar o que o Grêmio foi campeão gaúcho, e aí sobre o futebol masculino se fala em outro momento. Bom, resumindo, ele não respondeu as perguntas do repórter, não quis falar a respeito e quis apenas dizer que o Grêmio foi campeão gaúcho, virou, saiu, passou pela zona mista depois, onde nós não estávamos, só cumprimentou alguns repórteres assim, oi, oi, e foi pro vestiário e não falou mais. Algo que me chama muita atenção, porque faltam 4 rodadas, o Grêmio ainda tentando buscar se distanciar da zona do rebaixamento, por tudo que aconteceu no ano, aquela história toda que a gente sabe, mas o presidente não quis falar novamente. E aí depois nós temos que ficar escutando do próprio Renato na coletiva, que ele vem falar, que ele vem argumentar, que ele vem dar a cara, bater, e precisaria de um representante de um cargo maior. Apesar que o Antônio Brum falou da última vez, falou bem, por sinal, respondeu todas as perguntas, ele não disse nem que sim, nem que não, ficou em dúvida, não contestou nada e deixou muito claro tudo que ele pensava e que precisava ser feito e que precisa ser feito para o restante da temporada. E isso é muito... da parte dele foi importante para poder ter alguém falando pelo clube. Já o presidente, quando se fala no profissional, ele acaba meio que se escondendo nesse detalhe. A tabela do Grêmio, para o Campeonato Brasileiro, ajudou o Grêmio sim, por um momento. E ainda tem mais 2 jogos, mais um jogo que pode ajudar. Fluminense e Grêmio fazem na próxima terça-feira um jogo importante de tabela, porque o Grêmio está em 14º nesse momento. Claro que ele, por conta do G6, que virou já G7, o Grêmio acaba ganhando uma vaga na Sul-Americana, mesmo estando em 14º colocado. O Juventude vem em 15º, o Fluminense 16º e o Criciúma 17º. O Fluminense, se vencer, passa o Grêmio, mas o Grêmio ainda vai jogar com o Cruzeiro. E o Criciúma, se vencer, e alcança o Grêmio, mas fica atrás por conta de vitórias, e saldo de gols. Já um empatezinho seria o ideal, para manter os dois ali embaixo e essa distância começar a funilar, aumentar, porque o Grêmio precisa vencer o Cruzeiro e isso é mais do que importante. Para nós, precisamos distanciar da zona do rebaixamento. Hoje o Grêmio tem 40 pontos e o Criciúma tem 37, que é o primeiro clube na zona do rebaixamento. Vamos lá então, porque o Renato falou no domingo, no Domingo Sport Show na RBS, Paulo Bax, que é o CEO do Santos, foi questionado sobre o Soteldo e sobre o técnico Renato Portaluppi. Bom, vamos lá então para a gente falar sobre o Soteldo, porque ele comenta que o Grêmio tem um contrato, o Soteldo tem um contrato com o Grêmio, existe uma cláusula em que até 31 de dezembro o Grêmio tem o direito de
compra de 5 milhões de dólares pelo Soteldo, viu? Como ele já mudou os números, ele vem e fala 5 milhões. Algumas outras pessoas falam que é 4, mas não. Tá lá o CEO do clube falando que é 5 milhões de dólares pelo Soteldo. E o Grêmio precisa exercer essa compra. O fato também é que não foi comentado e conversado a respeito de negociações. De Grêmio vai pagar uma parte, vai mandar jogador, que o Santos procurou jogador, e ele nega que tenha uma negociação em andamento para isso, até porque o contrato diz que o Grêmio precisa pagar 5 milhões de dólares, enquanto isso o Soteldo fica nesse quesito, né, da situação em que o Grêmio tem que pagar para poder comprar o Soteldo, pelo menos 50% dos direitos, que é o que o Santos tem. Ele fala assim: oficialmente não houve procura, é um jogador que tem destaque há alguns anos no futebol brasileiro. Temos indicadores dele dentro do Grêmio neste ano. Ele acabou tendo que sair do Santos em função de uma questão financeira. Há previsão contratual para exercer caso seja do interesse do Grêmio. E acho que não vai acontecer até a definição da Série A. Bom, ele diz que enquanto não acabar a Série A, não acabar o Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio precisa definir muitas coisas na sua vida, não terá uma definição se o Grêmio vai comprar ou não o venezuelano, que está emprestado até dezembro de 24. E a preferência de compra do Grêmio, e nenhum outro clube vai poder se envolver com isso. Tá? Então, definindo aqui a vida do Soteldo para a galera conseguir entender e acabar de vez as especulações sobre o Soteldo. Renato Portaluppi. Voltamos à pauta de Renato Portaluppi, se sai ou não sai do Grêmio. O fato é que todo mundo fala que o Renato não vai ficar no Grêmio. Outras pessoas, a gente conversa, falam que não tem nada definido. E outras pessoas me dizem que o Grêmio, que tem um planejamento, está hoje em stand-by para 2025, o Renato faz parte dele. E aí eu escutei, falei isso no vídeo anterior, convido vocês a assistirem, que o Renato, eu falei com alguns dirigentes e eles me disseram que o Renato tem um acordo com o presidente Alberto Guerra. E até isso dá a entender muito, né, a questão de que o presidente não quer falar, não quer chegar na imprensa, não quer conversar com os repórteres, talvez para não conseguir não falar muito a respeito do técnico Renato. Mas o fato é que eles têm um acordo e bem provável que esse acordo seja definido em dezembro, como o Renato falou, que senta com o presidente, com o Antônio Brum e com o Luiz Wagner Vivian, e em 3 minutos eles definem a vida para 2025. O Paulo Bax foi questionado sobre o interesse pelo Renato. E aí ele fala também a questão do que o Renato fez pelo Grêmio nos últimos anos. E aí ele diz assim, abre aspas para ele: vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidades ou de negociação. Ele é treinador do Grêmio. Mas a minha resposta pessoal, de analista de futebol, é que sim. Ele tem uma experiência muito grande, mais de 5 anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos. Quando ele foi perguntado, né, que o Carille saiu e se o Santos está em busca do Renato, realmente, né, se considera o Renato com as características necessárias para exercer a função. Ele fala exatamente sobre isso. Ele também é um admirador do Renato, por ter um jogo ofensivo, que gosta disso, desse momento de ataque, de jogar para frente, que o Renato tenta implementar no Grêmio e muitas vezes não consegue, até por conta das características dos jogadores. A gente fala sobre isso, o Grêmio tem muitos jogadores técnicos, mas não tem jogadores de força e velocidade, que é o que o futebol brasileiro hoje coloca em prática. Tá lá, a gente está colocando lá o Palmeiras, o Botafogo lá em cima, o Fortaleza, que tem um time um pouco mais limitado, mas também tem alguns jogadores com essas características, por isso que não está lá no topo, e agora vem chegando o Sport Clube Internacional, com força, velocidade e vitalidade, graças ao técnico Roger Machado, que conseguiu achar em alguns jogadores dentro do elenco, inclusive da base do clube, botou para jogar, encaixou, deu certo. E o fato é que o Grêmio hoje não conseguiu encaixar seu time, não conseguiu encaixar essa estrutura, não foi atrás, e também passa pelo próprio técnico Renato essa escolha, esse problema, essa situação em que o Grêmio se encontra hoje por não utilizar os jogadores certos no momento certo.
na ideia do Renato, ele estava certo naquele momento, mas ele sabe que ele errou, tanto que ele já confessou que quando ele erra, ele admite, falou em outras entrevistas. Tem gente que acha que não, mas o Renato confessou sim, que ele também faz parte e é culpado pela situação do Grêmio por alguns erros que aconteceram durante o ano, que o Grêmio não foi tão bom. Bom, tá aí, eu preciso daquele apoio de vocês, se chegaram aqui, dá aquele like, se inscreve, comenta o que vocês acharam. Daqui a pouco a gente volta.